eu te dou graça, e graça, Senhor, e graças Deus, Senhor, e Jesus. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. De glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual. Não existe ninguém igual a Jesus Cristo. Aleluia. Diga grande. Porque grande és tu. Só tu és grande, Jesus. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Você pode aplaudir esse Deus grandioso, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Bênção de Deus, querido. Você pode sentar por um instante. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Bênção de Deus, estamos juntos numa noite de fé e de milagre. Diga para quem está do teu lado: Deus tem um milagre para você essa noite. Diga aí, você crê nisso? Segura aqui, Leandro, por favor, os pedidos de oração. Bênção de Deus, presença de Deus no ambiente. Muito legal estarmos juntos. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, do capítulo 1. Tem uma palavra de Deus para você hoje à noite, amém? Uma noite fria, gostosa, né? O friozinho, né? Eu estava dizendo para o pastor Paulo Figueiró aqui que eu sou friolento, né? Eu, qualquer frio que dá, eu já boto o cuecão, 2 meias, já boto um touca da cabeça, eu sou meio fiasquento por frio. Mas é legal, né? Gostoso o friozinho, né? É bom a gente esquentar, né? Eu já boto luva, tudo, né? Ah, eu sou friolento. Quem aqui é meio friolento aí? Levanta a mão, meu irmão. Ah, vocês estão comigo então tá legal. Eu sou meio fiasquenta. Daí olha, para que 2 meias? Eu digo, não é tu que está com frio, sou eu? Eu que estou com frio. Né? Fazer o quê, né? Pastor Paulo me disse que na Suécia dá menos 15 graus. Ô, irmã Erika, aleluia, menos 15 na Suécia. Imaginem você só. Estava pensando na Suécia com ele, agora não vai dar mais, menos 15 não vai dar para mim. Lucas, no capítulo 1, vamos lá então. Versículo 37, olha o que diz. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus
não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Pai querido e Pai de amor, nós nos humilhamos diante de Ti e declaramos uma noite de milagres. Amarramos os demônios e declaramos os céus abertos neste lugar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Este versículo que nós lemos, ele é muito forte. Nós estamos trabalhando este mês em Esteio sobre um Deus de milagres, um Deus que opera maravilhas, um Deus que faz milagres. Mas é interessante, este texto que nós lemos aqui, ele é muito forte, ele é muito importante, porque não tem como você falar sobre milagres sem falar sobre fé. E o texto que a gente lê aqui, a gente lê ele correndo. Eu quero despertar você nesta noite para meditar junto comigo e nós orarmos no final, para que cada vez mais nos dias de hoje, a igreja num todo possa crer num Deus do sobrenatural. Eu tenho trabalhado nisso porque, e insisto nisso, e eu creio que isso é uma chave para a vitória da igreja nos dias atuais em que vivemos, um tempo de descrença e de incredulidade, sutilmente entrando nos bastidores. Mas, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um Deus do sobrenatural. Esse texto relata a história de uma mensagem enviada a uma mulher chamada Maria. Preste atenção no texto, querido. Olha que tremendo. O texto diz que vem uma mensagem dizendo: olha, sobre você vai descer o Espírito Santo, né? Você é uma virgem, e você vai ficar grávida, e de você vai nascer o Filho de Deus. Diga para quem está do outro lado: loucura. Não é loucura, é fé. Se você olhar com os olhos naturais, você vai dizer: isso é loucura. Uma mulher ser tomada pelo Espírito Santo de Deus, virgem, sem o relacionamento sexual, ela vai engravidar e dela vai nascer o Filho de Deus. Com os olhos naturais isso é loucura, mas com os olhos espirituais isso é o sobrenatural de Deus, isso é fé. Querido, não tem como você interpretar e discernir algumas coisas e obter vitória na tua vida se tu não levar a vida nos dias atuais em que vivemos com os olhos da fé. O ato de nós estarmos aqui hoje numa noite fria que nem essa, poderíamos estar embaixo dos cobertores, de edredom, né? Aquele espelhinho, né? Está cada vez melhor os cobertores agora, nos dias de hoje, fofinho e tal, tudo. Poderíamos estar tomando uma sopinha de capelete em casa, né? Baixo das cobertas, a estufa, o ar quente ligado. Mas nós estamos aqui, isso é um ato de fé. Isso é um ato de fé, nós estamos. Por que estamos reunidos aqui? Por que estamos adorando e louvando? Porque nós cremos que existe um Deus. E nós cremos nas Escrituras, nós cremos que o que está dito aqui foi dito por Deus, escrito pelos homens, mas dito por Deus. E é um ato de fé, é uma ação divina, é um atuar do Espírito Santo dentro de nós. Eu vejo hoje as pessoas procurando resposta para tudo. Meu irmão, a vida espiritual você não vai encontrar resposta para tudo. Ou você crê ou você não crê. Diga para quem está dando, ou tu crê ou tu não crê, meu querido. Não tem outro caminho. Eu vejo hoje a igreja no natural. Eu vejo hoje a igreja quase igual a ciência, procurando resposta, quando na verdade você vai para as Escrituras e você vai ver que Deus ele não está muito preocupado em dar resposta e explicar tudo para o ser humano. Deus, a Bíblia diz que Ele está à procura de pessoas que têm um coração voltado para Ele e que têm um coração de fé. E esta fé é num Deus do sobrenatural. Querido, nós cremos na palavra de Deus. É uma ação divina de Deus dentro de nós. Quando você vai para a Bíblia, você vê Deus abrindo o mar vermelho. Mas como pode?
Você vai para as Escrituras, você vê Deus transformando a água em vinho, como pode? Você vai para as Escrituras, você vê o cego enxergando, o paralítico andando. Quando você vai para as Escrituras, você vê um Deus do sobrenatural, um Deus do impossível, um Deus de milagres. Pergunte para quem está do teu lado: que Deus você crê hoje? O Deus da razão ou o Deus do sobrenatural? Interessante. Então eu quero trabalhar um pouquinho hoje sobre a fé. Para Deus não haverá impossíveis. Eu vim aqui hoje à noite para profetizar um milagre na tua vida. O milagre vai acontecer na tua vida hoje. O que você precisa? Para Deus não haverá impossíveis. Isso é fé. O que é a fé, afinal de contas, pastor? O que é esta fé? Quando você vê Jesus falando, você vai ver que os maiores milagres da Escritura aconteceram para aquelas pessoas simples, mas que entenderam que Jesus Cristo é um Deus de milagres. Você vai ver Jesus falando com a mulher do fluxo de sangue e dizendo para ela: filha, a tua fé te salvou, vai e fica livre do teu mal. Você vai ver Jesus falando com aqueles 4 amigos que colocaram o amigo pelo eirado, pelo telhado, e eles colocaram diante de Jesus. Diz o texto que Jesus viu a fé. A fé move a mão de Deus, querido. E eu quero te convidar hoje à noite para nós orarmos com fé, para que o milagre aconteça na tua vida hoje à noite. Hebreus no capítulo 11, olha que forte. Vamos entender um pouquinho essa fé. Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 19. Olha que forte isso. Vocês estão comigo? Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Diga para quem está do lado: seja intrépido. Seja firme. Irmãos, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo, vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha o versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Queridos, aqui o autor de Hebreus, ele está estimulando a igreja, os irmãos, a se aproximar com confiança que Deus existe e que Deus é poderoso para operar milagres. Quando você vai para o autor de Hebreus, ele trabalhou muito sobre essa questão de um Deus do sobrenatural, porque já naquela época havia muitos questionamentos sobre Deus. Será que Deus pode fazer? Será que Deus pode curar? Será que Deus pode libertar? Será que Deus pode operar? E o autor aqui, ele trabalha tentando combater a incredulidade, a dúvida, e estimula a igreja a viver uma vida de fé, a crer num Deus do sobrenatural. E eu vim aqui hoje à noite para falar desse Deus do sobrenatural e para orar. E eu creio que o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida hoje. Você crê nisso? Diga para quem está do teu lado: o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida hoje. Então, ele está dizendo: se aproximem crendo, se aproximem com sincero coração, não tenham dúvida, não oscilem. Você vai ver que a mulher do fluxo de sangue, ela tocou no coração de Cristo. Mas você vai ver uma coisa: havia uma multidão tocando em Jesus, havia uma multidão compelindo Jesus, mas de repente Jesus disse: quem me tocou? Mas como quem tocou? Tem uma multidão tocando? Não, alguém tocou diferente. Alguém tocou com sincero coração, com plena certeza. A mulher, ela disse: eu tão somente tocar nele,
eu vou ser curada, eu vou receber o meu milagre. Ela enxergou Jesus como realmente Jesus é o Filho de Deus. E é interessante que continua dizendo, o autor a Hebreus, ele disse, versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele começa a trabalhar tirando a incredulidade e a dúvida. Sabe, eu vejo uma coisa, irmãos, não deixa a dúvida entrar no teu coração por momentos difíceis e circunstâncias que tu está passando. Nós precisamos ter um cuidado muito grande, gente, porque eu creio que os maiores milagres, quando você vê nas Escrituras acontecendo, foi no momento das maiores adversidades que o povo de Israel enfrentou. Meu irmão, a adversidade, a luta que tu está passando, não é sinal de derrota, não é sinal de morte, não é o fim. É quando o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Fica firme. Fica firme. E você precisa ter esse entendimento, senão você pode ficar no meio do caminho. Então não tem como falar sobre milagres se não falar sobre fé. E olha que ele continua dizendo, versículo 35 do capítulo 10 de Hebreus: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O que é galardão? Uma recompensa. Ele está dizendo, não abandona a confiança que tu está em Deus. Não abandoneis essa vida que vocês têm vivido para Deus. Continue crendo, continue esperando. Não desanimem. O autor aqui ele está dizendo exatamente isso. Olha o versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei as promessas. Meu irmão, tem que perseverar. Diga para quem está do teu lado, tem que perseverar na fé, meu querido. Tem que perseverar. Quando você vai ver Jesus caminhando e fazendo os milagres, quando Jesus vai com Jairo para sua casa, e quando as pessoas chegam e dizendo, não adianta tu incomodar mais o mestre, tua filha já morreu, acabou. Você vai ver Jesus instruindo Jairo e dizendo, Jairo, não temas, crê somente. Jesus instruindo Jairo a permanecer firme, crendo num Deus do sobrenatural. Não importa a circunstância, não importa a situação. Jesus estimula Jairo a continuar crendo. Existe esperança com Jesus, meu irmão, minha irmã. Existe esperança. Diga aí para quem está dentro, existe esperança. Isso é fé. E a esperança que se vê não é esperança. E olha que ele continua dizendo, não abandoneis portanto isso. Versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcancei as promessas, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Meu irmão, minha irmã, isso é fé. Jesus Cristo vai voltar para te buscar. Jesus Cristo vai voltar para te buscar, meu irmão. Fica firme com Deus. Não deixe um momento difícil fazer com que você se enfraqueça, desanime, abandone as coisas de Deus. Ai, pastor, eu estou numa luta, pastor, eu não quero mais na igreja. Ai, pastor, eu estou numa luta, pastor, eu estou passando tanta tribulação. Fica firme, meu irmão. Deus vai te dar vitória. E olha que ele continua dizendo, aquele que vem virá, todavia o meu justo viverá pela fé. E viver pela fé, meu querido, é você crer num Deus do sobrenatural. Não tem como você viver pela fé crendo num Deus natural. Eu tenho algum cuidado e algumas preocupações nos dias atuais que a gente tem vivido. Eu creio que tudo é importante, eu creio que a gente tem que estudar, a gente tem que se crescer no conhecimento, nas informações, mas eu fico preocupado quando me parece que o pensador está acima do pensador maior que é Cristo. Pensadores da história, do contexto histórico, né? Queridos, tudo já está pronto, Jesus já disse tudo que nós precisávamos ouvir. Não estou dizendo aqui que nós temos que abandonar a literatura. Eu estou dizendo que existe um perigo muito grande, queridos, que dali a pouco a razão humana começa a confundir a fé e vai te deixando descrente. Tu vai tentando achando resposta para tudo. Você não vai ter resposta para tudo, meu querido. Mas uma coisa eu quero te dizer: o justo viverá pela fé, de que o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. E isso é tudo que nós precisamos nos dias atuais de hoje. Eu vejo a nossa fé sendo confrontada.
Eu vejo os milagres sendo confrontados. E eu vejo, queridos, que existe uma importância muito grande. Quando o autor escreveu aqui, olha o que ele diz no versículo 11. No versículo 39, perdão. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação do quê? Ah, meu irmão, quer salvar a tua alma? Não tem como salvar a alma sem fé. Não tem como salvar a alma com a razão humana, meu querido. Não tem. Ou você crê, ou você não crê. Isso é uma ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. E ele continua dizendo no capítulo 11, olha, sem fé, a fé ela é a certeza das coisas que se esperam. Sabe, querido, você não está vendo, mas você está esperando. Você está esperando em Deus? Pergunte se você está esperando ou você já desistiu? Continua esperando, querido. Mas com confiança. Ah, eu acho que Deus esqueceu de mim, pastor. Ah, pastor, eu acho que isso aí, pastor, tudo bem, pastor. Legal, quando tu fala, me empolgo, eu me arrepio todo, pastor. Eu gosto quando tu dá uns gritos, pastor, mas para mim não vai acontecer mais, pastor. Ah, meu irmão, continue querendo, continua confiando. Deus conhece a tua dor. Deus sabe o que eu passo, o que você passa. Deus sabe quando nós choramos. Deus sabe quando tu está ansiosa. Deus sabe quando tu está com dor. Deus sabe quando tu está sofrendo. Deus sabe exatamente como você entrou aqui. Deus sabe, querido. E é interessante aqui que o autor está estimulando a igreja. A fé ela é certeza. Ele está estimulando a igreja a crer num Deus do sobrenatural. É uma convicção. Olha o versículo 6. De fato, sem fé, querido, é impossível você ver o poder de Deus se manifestar, querido. Você vai ver que as pessoas que viram o poder de Deus se manifestar, você pode ver que havia fé no meio. Ah, como eu me lembro daquele centurião que foi pedir para Jesus, que Jesus curasse o seu servo. E Jesus chega no meio dos judeus e disse, nem mesmo Israel eu vi fé como esta. Uma fé num Deus do sobrenatural. Ele diz, Jesus, tu não precisa ir lá em casa, basta tu falar. Tu não precisa ir lá na minha casa, não. Eu sei que tu é o filho de Deus. Eu sei que se tu falar algo vai acontecer. Meu irmão, isso é fé. Jesus diz, nem mesmo Israel vi fé como essa, que crê num Deus do sobrenatural. Meu irmão, minha irmã, eu vim aqui hoje orar por vocês, mas eu vim aqui hoje orar crendo num Deus do sobrenatural, num Deus que continua operando, que continua curando, que continua libertando, que continua fazendo maravilhas. O que você precisa essa noite? Qual é o teu desafio? Qual é a tua dor? Romanos, para a gente encerrar. Eu quero orar com vocês. Capítulo 4 de Romanos. Olha que tremendo isso aqui. Versículo 17, para a gente encurtar o texto. Por pai de muitas nações te constituí. Aqui ele está falando de Abraão, o pai da fé. Perante aquele no qual creu, num Deus que vivifica os mortos, um Deus que traz à existência as coisas que não existem mais. Sabe, queridos, quando eu vou para as Escrituras, eu vejo um Deus do sobrenatural, mas eu vejo também, isso me estimula a buscar mais isso, pessoas que entenderam que este Deus, Ele é um Deus recompensador, galardoador daqueles que buscam crendo, aqueles que esperam, aqueles que confiam. Abraão foi o pai da fé, porque ele creu num Deus que ressuscita os mortos. Oh, querido, existe maior milagre do que a ressurreição? Existe maior milagre do que este? O que o autor está dizendo aqui é que Abraão creu num Deus que é dono da vida. É Ele quem dá a vida, é Ele quem tira. Não existe maior milagre do que a ressurreição. Um Deus que ressuscita os mortos. Um Deus que traz à existência aquilo que parece perdido. Quem sabe tu perdeu várias coisas. Quem sabe a tua vida se destruiu na caminhada.
Quem sabe os teus sonhos, os teus projetos, tu abandonou tudo, perdeu tudo, deixou de sonhar, meu irmão, minha irmã. Se tem uma coisa que eu entendi quando eu vim para o Evangelho, Jesus Cristo me ensina a sonhar os sonhos de Deus, as promessas de Deus. Querido, você tem que aprender a sonhar, a crer que este Deus pode trazer à existência aquilo que parecia perdido. Deus pode restituir aquilo que estava perdido. O que você perdeu, querido? Ele pode restituir. E é interessante, ele continua dizendo: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Hoje pela manhã eu fui no grupo de oração no bairro Primavera, 7 horas da manhã, estava bem gostoso o frio, viu? 7 da manhã, nós fomos orar. Nós temos um grupo de oração na Primavera e no centro na Quinta. E tinha 4, 5 pessoas. E chegou um irmão com o resultado de um exame. Não foi nem conosco, ele não congregava conosco. E ele teve um tumor no pulmão. Ele chegou a pesar 40 quilos. Para você ter uma ideia, hoje ele tem 105 quilos. Ele chegou a pesar 40 quilos, querido. E ele diz que no hospital, desenganado pelos médicos, ele disse: Deus, eu vou crer quanto à esperança. Sabe o que é crer quanto à esperança? É fé. Os médicos disseram: olha, vai morrer. E ele disse: Deus, eu vou crer quanto à esperança, eu não vou morrer. E ele faz uma oração para Deus. Ninguém orou por ele, queridos. Ninguém foi lá botar a mão, nada. Ele disse: Jesus, eu creio que tu és Deus que ressuscita os mortos. Me cura. E acontece algo sobrenatural, queridos. Eu vi os exames, é horrível. A imagem é horrível. Naquela mesma noite, ele acordou molhado. Ele tinha um tubo aqui assim. É um troço nojento, mas eu tenho que falar. E ele começou a molhar o lençol da secreção, da imundícia que tinha dentro do pulmão dele. E aquilo começou a cuspir para fora. E os médicos vieram e chamaram as enfermeiras. O pessoal achando que ele ia morrer. Ele dizia: eu não vou morrer. A imundícia que está dentro de mim, Deus está tirando. E levaram ele, tal, tudo. E ele foi. Levou 3 dias, irmãos. Aquela imundícia saindo de dentro dele. E hoje ele tem 105 quilos. Ele diz: pastor, Deus me visitou. E Deus fez um milagre acontecer sobre aquilo que parecia impossível. Mas eu criei contra a esperança. Diga para quem está do teu lado: mesmo que não exista esperança, continue crendo. Continue confiando. Isto é fé, queridos. Eu quero orar com vocês hoje à noite. Se quiser subir o teclado. Mas ele continua dando alguns requisitos importantes aqui. Abraão creu quanto à esperança para vir ser par de muitas nações. E assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé. Sabe, queridos, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero orar hoje à noite para que Deus te renove na fé. Sabe que na caminhada a gente pode cair numa zona de conforto. Sabe que na caminhada, com o passar dos anos, você pode cair num risco, num perigo muito grande, de cair na zona de conforto. O que é a zona de conforto? Você cair num comodismo. Terça tem culto, vou no culto. Você entra no culto, mas você já não está desfrutando do sobrenatural de Deus, aquele fervor, aquele fogo. Eu gosto de crente avivado. Eu gosto de crente pentecostal. Não estou falando aqui de desequilíbrio, mas dentro de um equilíbrio, que tem muita loucura, a gente sabe. Mas, querido, nós não podemos perder essa chama, porque Jesus Cristo, Ele é vida. Sabe, às vezes, querido, se você não cuidar na caminhada, você vai se acostumando com algumas coisas, algumas situações de derrota na tua vida. E você vem no culto, levanta as tuas mãos, e aí tu levanta, aleluia. Baixa a mão, aí tu baixa a mão. Domingo, sábado tem culto, vou no culto. Vou para casa.
terça tem culto, e aí você está no piloto automático. E quando na verdade Deus quer que tu viva uma vida no sobrenatural dele, que independe de circunstância. Eu quero orar hoje à noite para que Deus renove alguns irmãos também na fé. Sabe que Abraão, queridos, ele não enfraqueceu na fé. Sabia que você pode enfraquecer na caminhada? Você começa a ver algumas coisas, você começa a se machucar com algumas coisas. Às vezes até obreiro, está 10, 15 anos servindo, e você nem percebeu, você enfraqueceu na fé. Você já não tem mais aquela chama que você tinha antes. Você já não tem mais aquele fervor, aquela sede de buscar, de convidar. Sabe, queridos, eu gosto do crente recém-convertido. E eu penso que nós deveríamos ser sempre assim. O crente recém-convertido, ele não tem medo de falar. Ele não tem medo de dizer, eu vou te levar numa igreja, eu quero te levar num lugar lá onde um pastor orou por mim e algo aconteceu na minha vida. O crente recém-convertido, ele diz, que larga o batuque, rapaz, o que é isso aí, Sarah? Falar disso aí, que é Jesus. A gente, não, irmão, não pode ser assim, irmão. Com o tempo tu vai aprender algumas coisas. Quem sabe o tempo fez a gente desaprender algumas coisas. Eu falei com o pastor Paulo Gans e o pastor Cristiano sexta-feira, nós estávamos conversando um pouco. E o pastor Paulo Gans estava me dizendo do tempo que ele ia para dentro do porão, da lojinha dele, chorar nas madrugadas. Ele fechava a loja e chorava. E era um mover, era um fervor. Ele saía dali, saía evangelizando pelo primeiro que ele via na rua. E disse, puxa, às vezes a gente precisa recuperar isso. E aí a gente começou a conversar. E eu disse, pastor, quem sabe a gente não perdeu a simplicidade. Diga para quem está lá, não perca a simplicidade, querido. A simplicidade, querido. Então você vê aqui que algumas pessoas enfraqueceram na fé. Abraão não enfraqueceu na fé. Abraão continuou crendo contra a esperança. Abraão, ele chega para Isaac e diz, filho, Deus proverá. Filho, Deus que eu sirvo há tantos anos não vai me abandonar. Ele continua sendo o mesmo que me fez uma promessa e diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar, e lá tu vai ser grande. Olha para as estrelas do céu, a tua descendência vai ser maior do que tu possa imaginar ou pensar. No momento difícil, Abraão continuou crendo sem enfraquecer na fé. Abraão continuou confiando, continuou buscando. E aqui você vai ver que ele se tornou pai da fé por isso, sem enfraquecer, mesmo levando em conta o seu corpo amortecido, a idade. Mas ele continuou crendo, ele sabia da dificuldade, ele sabia do desafio, mas ele não deixou de crer num Deus de poder. Ele não deixou de confiar que o Deus que ele era poderoso para operar na vida dele. Olha o que ele continua dizendo, versículo 20: não duvidou por incredulidade. Ah, meu irmão, minha irmã, como é triste, às vezes eu me entristeço quando eu vejo algumas pregações que na verdade são um subterfúgio para uma incredulidade que já entrou no coração e a razão humana. Subterfúgio, sabe por quê? Porque a ciência tomou o lugar do sobrenatural, o conhecimento tomou o lugar do Espírito Santo. E aí é uma defesa contra a sua razão. Meu irmão, a fé, meu irmão, a fé nesse Deus que nós devemos crer, é um Deus que chegou e disse, Maria, tu vai ser envolvida pelo Espírito Santo, e tu mesmo sendo virgem, tu vai dar à luz um filho, e dentro da tua barriga vai nascer o Filho de Deus. Como crer sem a fé do sobrenatural, meu irmão? Como crer nisso com a razão humana? Não tem como. Como crer na cura do câncer com a razão humana? Não tem como. E você vai ver pessoas simples da Bíblia, pessoas como a mulher do fluxo de sangue, como o cego de Jericó, o mendigo, que não enxergava, mas ele começou simplesmente a gritar e dizer, Jesus, filho de Davi, o Messias, muda a minha vida. Eu quero orar por ti, meu irmão, minha irmã. Queria te convidar a baixar a tua cabeça. Quem sabe tu ficou meio descrente,
Pedro, um dia ele disse: Jesus, aumenta a minha fé, renova a minha fé. Quem sabe na caminhada você perdeu. Isso não é um julgamento, não é um questionamento, é apenas uma reflexão para nós voltarmos. Meu irmão, eu creio que Jesus está aqui para curar. Eu creio que Jesus está aqui para libertar. O que você precisa? Eu queria convidar a vir aqui na frente, primeiramente, todos com a cabeça agacha. Aquela pessoa que está aqui dentro hoje e tem uma situação na sua vida que é só o sobrenatural de Deus. Você já perdeu a esperança, você já não vê mais uma resposta. Eu queria te convidar numa atitude de fé, você vir aqui na frente agora, se levantar da tua cadeira e vir aqui. Você perdeu a esperança. Isso, não tem vergonha, aqui na frente. Mais aqui, meu querido, mais aqui. Parece impossível acontecer algo. Uma cura, uma restauração no casamento. Oh, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Podes crer. Oh, fecha os teus olhos aqui. Tudo é possível. Tudo é possível. Você precisa do sobrenatural de Deus. Se podes crer. Você precisa do sobrenatural de Deus. Tudo é possível. Eu quero chamar você que precisa ser renovado. E sabe, você parou, está morto, está frio. Você precisa de um renovo de Deus, pode vir. Você precisa de um renovo de Deus, pode vir, pode vir. Pode vir. Fé move a mão de Deus. Aleluia, Senhor. Fé em sua palavra viva. Tudo é possível. Tudo é possível. Se podes crer. Oh, receba o teu milagre. Tudo é Receba a tua cura. Receba a tua libertação. Se Receba o teu milagre. podes crer. O que você precisa? O que queres que Ele te faça essa noite? Tudo é possível. Se podes crer. A fé. Fé move a mão de Deus. Fé em sua palavra viva. Tudo é possível. possível. Tudo é possível. Se podes crer. Senhor, nessa noite nós oramos pelo teu sobrenatural. Nós cremos que tu és um Deus do sobrenatural. Eu creio que tu não mudou, Senhor. Nós cremos, Deus, que tu continua operando milagres. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que está operando nos dias de hoje. Oh, Senhor, conhece o coração desta mulher que chora. Minha irmã, Jesus Cristo te toca agora. Jesus Cristo arranca o teu sofrimento agora. Se livre agora desta dor. Se livre agora dessa angústia. Se livre agora dessa enfermidade. Jesus, eu oro em teu nome. Em teu nome nós nos reunimos aqui, Senhor. Senhor, vem agora com o teu poder. Senhor, vem agora socorrer, Deus. Toca essa irmã agora, Deus. Toca esse homem. Oh, receba o teu milagre nesta noite. Receba a tua cura. Receba a tua restauração. Receba, receba, receba. Receba em nome de Jesus. Eu tomo autoridade contra os demônios, contra as amarras espirituais. Que os demônios saiam da tua vida agora. Que os espíritos imundos soltem a tua vida agora.
As maldições são quebradas agora. As maldições são quebradas agora. Ser livre, ser livre, ser livre agora em nome de Jesus. Ser livre, ser livre, ser livre, ser livre, jovem. Ser livre, ser livre. Sai, sai, espírito imundo. Fé em sua palavra. Ser livre, ser livre, ser livre. Ser livre, ser livre. Tudo é possível. Se podes crer, fé move, fé. Milagre, milagre, milagre. Em teu nome, Jesus. Milagre. Fé em sua palavra viva. Tudo é possível. Tudo é possível. Eu quero convidar vocês que estão aí atrás para nós orarmos juntos. Quero te convidar a vir aqui na frente. Pega a mão de quem está do teu lado aqui, querido. Pega a mão de quem está do teu lado. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé. Eu quero convidar vocês a virem aqui. Eu quero declarar um milagre na tua vida. Eu quero declarar o socorro de Deus na tua vida. Venha, 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 querido. Pega a mão de quem está do teu lado aqui. Pega a mão de quem está do teu lado aqui. Oh, querido, nosso Deus é Deus de milagre. Nosso Deus é Deus de milagre. Oh, Senhor. Fé move a mão de Deus. Fé move a mão de Deus. Fé em sua palavra. Oh, Senhor. Toca com teu poder, Deus. Toca com teu poder, Senhor. Toca com teu poder, Deus. Curador, sarador. Se podes crer. De mão dada, repita comigo assim: Senhor Jesus. Pode ser mais forte. Lembra que ele diz com intrepidez, meu irmão. Se tem uma coisa que eu aprendi, é ser intrépido. Às vezes as pessoas julgam. Muitas vezes eu fui julgado. Que cara que grita? Eu não grito, meu irmão. Sou intrépido. Tá lá, tá escrito: seja intrépido. Aí eu faço que nem o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu creio no meu milagre. Pela fé no teu nome, eu tomo posse da minha vitória, na minha família, na minha saúde. Pela fé eu tomo posse das promessas de Deus para minha vida. E eu declaro em teu nome, Jesus: Satanás, nessa noite tu estás derrotado. Diga: derrotado na minha vida. Espíritos imundos, fora. Diga: fora da minha vida, da minha casa, da minha saúde, da minha família. Fora. Eu declaro pela fé que hoje à noite eu recebo. Diga: eu recebo o meu milagre. Eu declaro nessa noite que eu sou muito mais que vencedor por meio daquele que me amou na cruz. E eu tomo posse no nome de Jesus. Agora você vai orar porque está do teu lado. Diga: meu irmão, minha irmã, eu profetizo um milagre na tua vida nesse mês. Diga aí, eu profetizo um milagre na tua vida nesse mês. Eu profetizo um milagre na tua vida nesse mês. Diga, eu declaro um milagre na tua vida. Eu declaro o poder de Deus na tua vida. Diga, meu irmão, diga para quem está atrás de você: eu declaro um milagre na tua vida em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus, o poder de Deus na tua casa. Fomos criados para adorar. Fomos
Jesus é